Olá! Vamos explorar hoje uma ideia muito poderosa, a de que o nosso mundo interno é, na verdade, o que constrói a nossa realidade externa. Que cada ação, cada resultado, enfim, toda a programação da nossa vida começa primeiro dentro da nossa mente. E essa ideia pode ser resumida numa frase bem direta, olha só. O que se pensa torna-se realidade. É uma afirmação com peso enorme, né? E ela é a base de tudo que vamos conversar aqui hoje. O poder incrível que existe nos nossos pensamentos. Tá, tudo bem, a frase é forte, mas vamos ser práticos. Como é que essa mágica acontece? Como é que algo tão abstrato como um pensamento consegue, de fato, moldar o nosso dia a dia de forma tão concreta? Para a gente entender esse processo, a gente precisa dar um passo atrás e olhar para a origem desses nossos roteiros mentais. A verdade é que ninguém acorda com a mente zerada como uma folha em branco, sabe? A gente carrega padrões, fixações, tudo fruto do que já aprendemos e vivemos. E esses padrões são o que a gente chama de hábitos mentais. Pensa neles como se fossem aplicativos rodando em segundo plano na nossa cabeça o tempo todo. Eles direcionam o que a gente faz e, no fim das contas, os resultados que a gente colhe. Viram o nosso piloto automático. Mas, de onde vêm esses hábitos? Bom, na maioria das vezes, da nossa própria história. Experiências de dor, de angústia, de pessimismo, elas costumam deixar as cicatrizes mais fundas. E são essas memórias que, muitas vezes sem a gente nem perceber, nos prendem num ciclo de sofrimento. E isso nos coloca diante de uma verdadeira encruzilhada mental. De um lado, tem um caminho da dor, que fica ali reforçando a ideia de que nada vai dar certo. Do outro, o caminho da esperança, que nos dá ferramentas para sair desse lugar. E o mais importante aqui é entender que a escolha entre um e outro não é destino, é uma questão de hábito. E isso nos leva para a parte mais interessante de tudo, a construção de uma nova mente. Porque se os nossos pensamentos são hábitos, então, como qualquer outro hábito, eles podem ser transformados de forma consciente. E aqui está o pulo do gato. Pensar de forma positiva ou negativa não é um traço fixo de personalidade, sabe? É um padrão que foi aprendido. E se foi aprendido, ele pode ser reaprendido. O pensamento construtivo pode se tornar tão automático quanto o negativo já foi um dia. Então, como é que a gente faz essa mudança acontecer? O processo é bem claro, ele tem 4 passos fundamentais. Primeiro, a gente precisa identificar o pensamento negativo assim que ele surge. Depois, vem a ação de substituir ele na hora por um pensamento positivo. O terceiro passo é sustentar essa nova ideia com vontade de verdade, com intenção. E, por fim, o mais crucial, perseverar. É a repetição que transforma esse esforço em um novo hábito automático. Uma boa forma de ver isso é pensar na nossa mente como um jardim. O processo é como se a gente estivesse limpando um terreno que estava cheio de ervas daninhas e plantando sementes novas, de otimismo, de esperança. Com tempo e cuidado, essas sementes brosam e transformam a paisagem inteira. Agora, vamos conectar os pontos. Como é que essa arrumação interna, esse cultivo de novos pensamentos, realmente impacta o nosso mundo aqui fora, as nossas ações e a realidade que a gente vive? A conexão é total. Pensar e agir não são coisas separadas, são duas faces da mesma moeda. A chave é pensar primeiro para depois agir. Isso garante que as nossas ações venham de uma mente clara e não de impulsos reativos que, muitas vezes, levam ao arrependimento. E os resultados dessa prática são profundos. Cultivar hábitos mentais saudáveis nos ajuda a quebrar ciclos de pessimismo, a recarregar a nossa vontade com uma energia realizadora e a criar um estado de bem-estar que dura. As nossas ações finalmente começam a caminhar na mesma direção da vida que a gente realmente quer construir. E, para fechar, fica uma reflexão, uma pergunta bem pessoal. Esse trabalho todo começa com um único pensamento. A questão não é se a mudança é possível, mas sim qual vai ser o primeiro passo. Então a provocação é essa: qual hábito mental começar a transformar a partir de agora?